Bom, estamos aqui novamente dando a continuidade da nossa aula de função exponencial e agora nós vamos ver algumas intersecções, ou seja, que às vezes são cobradas isso de nós. É quando o gráfico ele pede onde ele está cortando. Então nós temos algumas situações aqui interessantes sobre intersecção. Então, primeiro ponto das intersecções, se nós quisermos saber em que ponto ele está cortando o eixo Y. Esse é um primeiro ponto. Como é que nós fazemos isso? Se nós tivermos uma função aqui, tipo y igual a 2 elevado a x, né? Para nós sabermos quando ele corta o eixo x, perdão, o eixo y, você está percebendo que onde ele corta o eixo y, o valor de x é zero. Então, todas as vezes que eu faço o x valendo zero, eu acabo descobrindo em que ponto ele corta. Então, ali, nesse gráfico aqui, você está percebendo que ele corta justamente no ponto 1. É o que está demonstrado ali naquele gráfico. Então, essa é a ideia. Para você perceber onde ele corta no eixo y, é só você perceber que lá embaixo ele está cortando... A coordenada é zero. Então, troque o x valendo zero e você vai saber exatamente onde que ele corta o eixo y. Para saber onde é que ele corta o eixo x, ou seja, qual é a raiz da função, você faz o contrário. Você faz o y valendo zero. Então, no caso desse aqui, se eu fizer o y valendo zero, dessa função aqui, y valendo zero, dá para perceber que não existe... É verdade, não existe. Não é que não pertence. X não existe. Porque não tem nenhum número de x que o y vai resultar em zero. Sempre, Thiago? Não. No caso dessa aqui, a gente vai resolver daqui a pouco uma que o gráfico vai estar um pouco mais abaixo e ele vai com certeza cortar o eixo x. Certo? Mas essa é a ideia. O que a gente pode também falar aqui, interessante, é o comportamento desses gráficos. Por exemplo, se você for perceber, nesse gráfico aqui, crescente da esquerda, se o meu x1 for menor que o meu x2, dá para perceber os dois pontos ali, significa que a minha imagem de cada um desses, ou seja, se eu pegar o a elevado a x1 na função, o a elevado a x2 vai ser maior. Dá para perceber pelo gráfico. Então, isso aqui é uma definição. Isso se a minha base, aquele que está debaixo do expoente, for maior que 1. Já vimos isso no vídeo anterior. Agora, se essa minha base for um número entre 0 e 1, já vimos que ele vai dar um gráfico decrescente. Por quê? Por mais que o meu x2 seja maior que o x1, dá para perceber aqui no eixo x, que o x2 é maior que o x1, só que o meu valor da função a elevado a x1, ele vai ser maior do que o a elevado a x2. Dá para perceber aqui agora no eixo y, que o ax2 está aqui embaixo e o ax1 está ali em cima. Porque isso aqui é uma função decrescente, tá? Vimos já três coisas, né? Uma delas, em que ponto ele corta no eixo y, e outro em que ponto ele corta no eixo x. Um a gente faz o y valendo zero, o outro faz o x valendo zero. Tá bom. Mas nós temos uma terceira intersecção, que é quando nós temos dois gráficos, como você está vendo aqui. Então nós temos um primeiro que é uma exponencial, esse verdinho, que está com essa lei aqui, y igual a 1 mais 2 elevado a x mais 1. E temos uma função afim, uma função do primeiro grau, que está com essa lei aqui, menos x sobre 2 mais 3 meios, que é esse gráfico vermelhinho. Muito bem, eu quero saber, tá vendo que tem um ponto que os dois se cortam? Certo? Qual é a característica principal desse ponto em que os gráficos se cortam? Eles têm a mesma coordenada, o mesmo valor de x e o mesmo valor de y. Então, se eu quiser saber onde que dois gráficos se cortam, eu só preciso igualar as duas
equações. Se as duas vão ter o mesmo y, ó, o que eu deveria fazer aqui? Eu deveria dizer que 1 mais 2 elevado a x mais 1, que isso é y, isso tem que ser igual a menos x sobre 2 mais 3 meios. E resolver isso aí. Tiago, isso aí está meio escabroso. Não, com certeza, mas eu poderia resolver para vocês, mas aqui, essa ideia, ela vai se repetir em vários pontos da geometria analítica, né, de toda essa questão de funções, e a gente vai resolver um exercício daqui a pouco. Mas fazendo esse cálculo aqui, eu descubro exatamente qual o valor de x que é o mesmo para todos os dois. Com esse valor de x, eu troco na função para descobrir o y. Bom, bora então resolver alguma coisa aqui, para encerrarmos esse nosso segundo vídeo. Olha o que diz essa daqui da FAMEMA. Os gráficos das funções f de x igual a 2 elevado a x mais k e g de x igual a ax ao quadrado mais bx, com k, a e b números inteiros, eles se intersectam no ponto 1 e 1. Sabendo que o g de 2 é 0, e o valor de... Qual o valor de g de f de 3? Muito bem, rapaz. Bom, ele está mostrando dois gráficos que eles são o quê? Vou esboçar aqui sem a preocupação da posição correta deles, tá? Mas é o que vai ser mais ou menos. O primeiro é uma exponencial. Deixa eu colocar aqui mais ou menos. É como se fosse isso aqui. Certo? O outro é uma equação do segundo grau. Então, deixa eu colocar aqui. Não sei nem se ela é negativa. Então, essas são as duas funções, mais ou menos, tá? Então, ele diz que um dos pontos que intersecciona é esse aqui. Ele diz que esse ponto é 1 e 1, tá? Eu poderia construir direitinho, jogar os valores, descobrir as funções primeiro, né? Muito bem, então esse ponto vale para as duas funções. Deixa eu jogar para a primeira, então. Vou mudar minha caneta aqui. Para a função exponencial, para a minha função exponencial, y é igual a 2 elevado a x mais k, só que ele intersecciona nos pontos 1 e 1. Então, o y vai valer 1 e o x vai valer 1. Muito bem. Bom, resolvendo isso aqui, 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0. Aí eu igualo os expoentes e descubro que 0 vai ser igual a 1 mais k. E daqui eu tiro que o meu k é igual a menos 1. Eu preciso desse valor para definir a minha função. Que no caso já defini, né? Já sei que a minha função y é 2 elevado a x menos 1. Olha lá, descobri a minha função f de x. Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Você pode revisar esse vídeo. E agora eu quero jogar isso na minha função g de x. Então, g de x igual a ax quadrado mais bx, sendo que ele passa naquele ponto 1 e 1. Então, o g de x, que é o y, vai valer 1. A elevado a 1 ao quadrado mais b vezes 1. Bom, então aqui eu descubro que a mais b vai dar 1. Tá? Resolvendo esse ponto aqui. Muito bem, mas ele falou também, deixa eu segurar esse valor aqui, ele falou que o g de 2 é 0. 0. Então, bora jogar esse g de 2 ali. Então, g de 2 vai ser o quê? Vai ser a vezes... Onde tiver x é 2, tá? Mais b vezes 2. Ele falou que isso é 0. G de 2 é 0. Então, 2 ao quadrado dá 4. 4a mais 2b. Muito bem. Então, aqui nós montamos um sistema de equações para descobrir o valor de a e b. Então, o primeiro deles vai ser a mais b igual a 1. E a segunda vai ser 4a mais 2b igual a 0. Bom, se eu quiser dar mais desperto aqui, eu vou
multiplicar essa de cima por 2. Ou, por que não menos 2, né? 2. Dificultar a vida. Então ficou 2A mais 2B igual a 2. Embaixo ficou 4A mais 2B igual a 0. Por que isso, Thiago? Porque quando eu for subtrair as duas, ó, no caso, vou tentar subtrair a de baixo com a de cima, né? Então, 4A menos 2A vai dar 2A. 2B menos 2B é 0. 0 menos 2, menos 2. Então, daqui eu descubro que o meu A, passando 2 dividindo, vai dar menos 1. Muito bem. Menos 1. Se eu quiser agora trocar esse menos 1 bem aqui, ó, deixa eu colocar a minha vermelha, bem aqui, eu vou descobrir quanto vale o B. Então, o A menos 1 mais B igual a 1. Jogo esse menos 1 para lá, vai ficar mais 1, então B vale 2. Muito bem. Então, agora eu consegui montar a minha função g de x com o A valendo menos 1 e o B 2. Deixa eu reescrever aqui. Apagar bem aqui. Agora eu descobri que a minha g de x é menos x quadrado e o b vale 2, né? 2 mais 2x. Muito bem. Os cálculos aqui você pode rever depois, com mais calma. E agora ele pediu um cálculo específico. Ele quer saber quanto é o g de f de 3. Muito bem, então preciso calcular o f de 3 primeiro, né? f de 3. A minha função é 2 elevado a 3 menos 1. Função f, né? Então ficou 2 ao quadrado, que dá 4. Então f de 3 é 4. Agora eu faço o g de 4. É com calma assim mesmo. Então ficou menos 4 ao quadrado mais 2 vezes 4. Então, 4 ao quadrado dá 16, então deu menos 16. 2 vezes 4, 8. Então, o g de 4 vai dar menos 8. Que nós temos aqui a primeira opção. Tá ok? Então, essa foi a ideia. Vamos agora para a nossa terceira aula.